Irmãos e irmãs, estamos nesta noite de sábado, 5 de outubro, celebrando já o 27º domingo do tempo comum, mas também, como é patrono de nossa comunidade, estamos fazendo a memória, celebrando a festa de São Benedito, aqui intitulado no Brasil como o Santo Negro. O que nós conhecemos acerca deste santo que hoje celebramos? O que nós sabemos sobre São Benedito? É interessante que muita gente nas casas, tem lá na cozinha uma imagenzinha de São Benedito. Não sei se vocês já viram isso. Muita gente tem na cozinha uma imagenzinha de São Benedito. E eu tinha essa curiosidade e eu perguntei por que as pessoas tinham esse costume de ter São Benedito na cozinha. E vocês sabem a resposta? Hã? Eu já ouvi outra coisa e assim, é para a panela não queimar, padre. Eu disse o pobre de São Benedito ter que dar conta dessas cozinhas todinha, dessas panelas todinha, o pobre não tem. Mas vamos lá. São Benedito nasceu na Sicília, ele é italiano, mas os seus pais vieram da Etiópia e foram para a região da Sicília, a região de Palermo, na Itália. Ele é italiano, mas os seus pais vieram da Etiópia. E São Benedito dedicou a sua vida através da obra franciscana, da ordem franciscana. São Benedito era um frade franciscano, seguiu a regra de São Francisco. Deixou tudo o que tinha, vendeu tudo para dar aos pobres e à ordem todos os seus bens e foi viver como um eremita, ou seja, foi viver afastado de todo mundo lá no eremitério. O Papa Pio VI fez com que a ordem franciscana não permitisse mais que seus frades morassem sozinhos em lugares alheios das casas religiosas, ou seja, todos tinham que morar nas comunidades. Então, São Benedito foi morar numa comunidade franciscana. Mesmo não sendo padre, ele chegou a ser superior da sua comunidade, mas São Benedito sempre preferiu os serviços mais simples, aqueles que pareciam menos importantes. E aí São Benedito vai trabalhar na cozinha do convento. Por isso é tão conhecido para nós como sendo cozinheiro. Mas o que é que a grande lição de vida e de santidade que São Benedito deixa para nós? Justamente isso, o despojamento, a simplicidade, o desejo de servir a Deus nas coisas simples, sem precisar de lugares de destaque, sem precisar de lugares de autoridade para poder servir ao Senhor. Nos mostra que o serviço se dá na entrega total da vida e do coração. E é justamente na simplicidade, na humildade de nossa vida que fazemos resplandecer em nós a glória do Senhor. Porque o centro não somos nós, o centro, o Senhor de tudo, é Ele. Nós somos, como diz São Lucas, apenas simples operários. São Lucas diz assim que quando chegar no fim da nossa vida, nós vamos nos dar conta de que nós não fizemos nada, porque nós somos servos inúteis. Ou seja, a dedicação nossa, a nossa entrega total ao Senhor, não é para a nossa glória, não é para a nossa honra, mas para a honra e glória do Senhor. Como o próprio São João Batista nos ensina, é necessário que o Cristo cresça, que Ele cresça e que eu diminua. E São Benedito, na sua vida, nos ensina justamente isso. Esta mensagem, este ensinamento de simplicidade, de uma entrega total que se dá
não em palavras, mas principalmente em obras, na atitude de vida, na forma como se relaciona com os irmãos, na forma que faz resplandecer o Senhor, pobre, simples e obediente na nossa vida. A liturgia da palavra deste 27º domingo do tempo comum traz como tema principal para a nossa reflexão a indissolubilidade do sacramento da ordem. O que é isso, Padre? Que palavra tão grande é essa? A liturgia da palavra de hoje quer nos falar do sacramento do matrimônio, que deve ser por toda a vida, como nós vemos em todo o rito de casamento, naquele momento do consentimento, quando o casal se entrega e recebe um ao outro, promete diante de Deus que é para toda a vida. Falar do sacramento que é indissolúvel numa sociedade do descartável, como nós vivemos, é sempre um tabu. Porque hoje o que é que a sociedade nos ensina? Quebrou, joga fora. Deu problema, joga fora. Não deu certo, acaba. É isso que a nossa sociedade nos ensina hoje. E nós vemos tantos casamentos se acabando porque se casaram simplesmente para dar certo e para serem felizes. E quem se casa simplesmente para dar certo e ser feliz vai se frustrar. Porque toda relação humana, ela vai ter também as suas dificuldades. Mas as pessoas se preparam somente para a parte que dê certo e que seja feliz. Na hora da dificuldade, na hora do problema, acaba cada um para o seu lado e pronto. Às vezes eu vou assistir a matrimônios e vejo o conselho dos convidados e dos padrinhos. Que vocês sejam felizes e que dure até o dia que der certo. Não, que dure para sempre. Que dure até o fim da vida. Porque o casal disse ali que é por toda a vida que desejais. É diante de Deus. Às vezes, até a gente comete o erro de usar termos errados para o matrimônio. Muita gente diz assim: Padre, o senhor celebra o meu casamento? Eu digo logo: celebro não. Eu assisto o seu casamento. Quem celebra é você. Eu não estou me casando para celebrar. O único sacramento que o padre não celebra é o casamento. Quem celebra o casamento é o marido e a esposa. O padre, em nome da igreja, assiste e abençoa, mas quem celebra são os noivos. Porque qual é a fórmula do sacramento, a matéria do sacramento? É o consentimento. Quando ali o noivo diz: eu, fulano de tal, te recebo, Mariazinha, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida. Sabe por que não é o padre que celebra? Porque amanhã, quando o noivo tentar ou a noiva tentar acabar, aí o padre diz: você disse que era por todos os dias da minha vida. O padre não prometeu nada. O padre não jurou nada. O padre ouviu e abençoou. Por isso o padre não celebra o casamento. O padre assiste o casamento. O centro do sacramento do matrimônio é esse. É o consentimento, a entrega e o recebimento. Eu te recebo, e depois a outra parte vai dizer: eu te recebo, fulano, por meu esposo. E aí diz: por toda a vida. Hoje nós ouvimos na primeira leitura do livro do Gênesis a criação da mulher. Deus cria a mulher a partir de uma parte do homem. Parte da sua costela, ali Deus cria a mulher. E aí no livro do Gênesis está escrito: e os dois serão uma só carne. Os dois serão uma só carne. No ritual de matrimônio diz assim: e que ninguém separe o que Deus uniu. Se Deus uniu os dois em uma só carne, não pode uma lei de divórcio separar, porque aquela união, ela é para sempre.
Alguém pode até separar, né, se divorciar, casar novamente, mas aquela união sacramental é indissolúvel. Ela não se desfez, ela não se acaba. No evangelho que acabamos de ouvir, os fariseus, querendo colocar Jesus numa situação difícil, para variar, eles perguntam a Jesus se é permitido ao homem deixar a sua mulher, se divorciar de sua mulher. Aí Jesus pergunta: olha, qual foi a ordem, a lei que Moisés prescreveu? E aí eles dizem: Moisés diz que é permitido ao homem assinar uma carta de demissão, de divórcio e demitir a sua mulher. E aí Jesus diz assim: ele fez isso por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, Moisés não fez isso porque era o certo, ele fez por causa da dureza do coração de vocês. Mas aí Jesus continua: e agora os dois serão uma só carne, que ninguém separe o que Deus construiu na unidade, e ninguém separe o que Deus uniu. E aí Jesus mostra que o casamento, ele é indissolúvel, ele é para sempre. Claro que nós poderíamos a noite inteira aqui estar falando sobre isso, e para cada uma das circunstâncias, é claro que a igreja olha com misericórdia e tenta, dentro da possibilidade, ajudar ao casal. Mas a igreja será sempre defensora do vínculo, será sempre defensora da família, será sempre defensora da vida. Uma família se deve lutar até as últimas consequências. Antes de um casal decidir chegar de fato à separação e ao divórcio, precisa lutar, relutar, retentar, refazer, dar mais uma chance, todas as chances possíveis para resgatar e salvar uma família. Fácil não é. O casamento de fato é tão complexo, a vida conjugal é tão complexa, que São Paulo diz assim: aqueles que estão solteiros é melhor que assim continuem, porque essa teologia é elevadíssima, é exigente. São Paulo tem consciência do quanto o casamento é difícil. E aí ele diz: agora, a partir do momento que você decide esse estado de vida para você, você assume, você tem que lutar por ele até as últimas consequências. Então não deu certo, refaz. Quebrou, conserta. Brigou, perdoa. E assim a família vai a cada dia se refazendo. Padre, por que é tão difícil? Porque toda relação entre pessoas é difícil. Porque ninguém é perfeito. Porque ninguém é totalmente fiel. Porque ninguém vai sempre cumprir a todas as exigências do outro ou da outra. Vai ser sempre difícil, mas nunca será impossível, porque o amor que une um casal é o amor, segundo São Paulo, na carta aos Coríntios, que faz com que tudo se torne possível. O amor não é invejoso, o amor não se enche de ódio, o amor perdoa tudo, supera tudo. É isso que São Paulo nos ensina e verdadeiramente deve ser a máxima na vida de um casal, na vida de uma família. Que nesta Eucaristia, pedindo a intercessão do glorioso São Benedito, possamos pedir por nossas famílias, de modo especial as famílias que passam neste momento por tempos de crise, de desavença, de desarmonia, de falta de paz, por crises econômicas. Que o Senhor possa abençoar cada uma das famílias, reavivar a chama do amor que as uniu, para que permaneçam na fé, no amor e na fidelidade, perseverantes na sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.